Bom dia, que é o professor William Camada, e a gente vai trabalhar agora com outro conceito de física, que serão potencial elétrico, energia potencial elétrica e trabalho da força elétrica. Então são três itens distintos, mas que estão completamente relacionados. E percebam que eles são sempre compostos, né? Então, potencial elétrico, energia potencial elétrica, trabalho da força elétrica, né? Porque a gente sempre vai depender agora de um segundo caso. Então, por exemplo, energia potencial, mas ela pode ser gravitacional, ela pode ser elástica. E a que a gente vai trabalhar aqui é a elétrica. E o trabalho é sempre trabalho de uma força. E nesse caso é também o trabalho da nossa força elétrica. Tudo bem? Então vamos começar exatamente nessa ordem. Vou espelhar para vocês minha apresentação. Daremos início então ao potencial elétrico. Então, lembrem-se do seguinte: cargas que apresentam sinais opostos, elas se atraem. Então, mais com menos e menos com mais. Agora, se elas apresentarem sinais iguais, positivo com positivo, negativo com negativo, elas vão se repelir. Então, é o caso do nosso desenho aqui. Ó. Tem uma carga positiva e uma carga positiva, separados por uma distância d. Então, o que acontece? A gente sabe que elas vão sofrer o processo de repulsão. Então, quando elas sofrem esse processo de repulsão, elas irão ser afastadas. E o que isso quer dizer, né? Com isso, para ela ser afastada, ela vai precisar desprender uma energia, certo? E nesse caso, vai ser a energia elétrica. Só que essa energia elétrica vai estar relacionada diretamente ao nosso potencial elétrico. Então, o potencial elétrico pode ser interpretado como a quantidade de energia associada para uma carga de 1 coulomb, né, que esteja no potencial de 110 volts, consiga transformar isso em energia elétrica. Tudo bem? Lembre-se o quê? Que o potencial elétrico está associado à carga. Então vai ter um potencial elétrico aqui, vai ter um potencial elétrico aqui, vai depender justamente de cada posição que ela vai estar. E para calcular esse potencial elétrico, né, professor? Então vai ser o potencial, nada mais é do que a razão da energia potencial no ponto A sobre a carga que está lá em questão. Tudo bem? E se for o caso em que tem várias cargas simultâneas. Então, como a gente sabe que o potencial elétrico é uma grandeza escalar, a gente pode somar apenas o módulo dela. Então, a gente vai somar o módulo da carga do potencial da carga 1, o potencial da carga 2, o potencial da carga 3, da carga 4 e assim por diante. Então, é só a gente somar a intensidade dele. É o que a gente fala que é a soma algébrica. Então, a resultante nada mais é do que a soma total entre elas. Lembrando que o sinal aqui super importa. Então, se ela for positiva, o potencial também é positivo, e se a carga for negativa, o potencial também será negativo. Muito bem. Tendo esses potenciais, a gente pode aplicar a diferença de potencial. Então, eu tenho potencial em um ponto, potencial em outro. Se a gente fizer a diferença entre eles, a gente vai ter a própria DDP, que é a diferença de potencial. Então, nada mais é do que a diferença em um ponto menos o outro. Então, lembrem, potencial é uma grandeza escalar, só vai importar para a gente o módulo, o sinal é importantíssimo, e o trabalho vai representar para a gente essa diferença de potencial. Por quê? Porque o trabalho vai ser a variação da energia. E essa energia, lembra que eu falei para vocês, está associada com o potencial? Então, a energia nada mais é do que o potencial vezes a carga. Então, a carga vezes o potencial vai dar para a gente o trabalho, ok? E aí, como é que vai funcionar essa energia, então, né, professor? A gente vai ter essas duas cargas, que elas vão sofrer ou atração ou repulsão, e aí, nesse processo que elas terão de ou se afastar ou de se aproximar, vai desprender uma certa quantidade de energia. E nesse caso, vai ser a nossa energia potencial elétrica. Beleza. E como é que calculamos essa energia? A energia nada mais é do que a constante, que vai ser o K, que vale 9 vezes 10 a nona, o Qzão, que vai ser a carga que a gente quer calcular, e a carga de prova Qzinha. Posso usar dois Qs? Pode. Posso usar Q1 e Q2? Pode, não tem nenhum problema. E a distância? Percebam que a distância não está ao quadrado. Porque se ela tivesse ao quadrado, a gente estaria calculando a força elétrica. E a gente está calculando apenas a energia elétrica.
Então percebam que energia é totalmente diferente de força. Coloquei aqui um gifzinho do Pikachu, porque é justamente ali que ele vai estar o quê? Ele vai estar oferecendo essa energia potencial para as cargas. Né? Cada bochecha do Pikachu apresenta um potencial, e ele precisa justamente estabelecer essa diferença para que as cargas se locomovam. Ok? Lembrando que a distância está em metros. Tudo bem? Como é que a gente vai calcular esse trabalho? Então a gente sabe que para a força ela sair de uma posição para outra, ela vai precisar desprender uma certa energia, que é o trabalho. Já visto isso em mecânica. Esse trabalho ele vai desprender uma energia. Essa energia vai vir da onde? Vai vir da parte da energia elétrica, porque a gente sabe que uma carga ela não vai se deslocar para outro ponto espontaneamente. Ela precisa ter, né, uma diferença de potencial. E aí essa posição que vai ser alterada de uma partícula e para outra posição é o que a gente vai chamar de trabalho da força elétrica. Vai ser essa energia desprendida para deslocar a carga de um ponto até o outro. Então, lembrando que o trabalho ele nada mais é do que a variação da energia, nesse caso, da energia potencial elétrica. Então, vai ser a energia potencial elétrica no ponto A menos a energia potencial elétrica no ponto B. E a energia a gente já viu no slide passado, é K vezes, o K que é a constante vezes as cargas sobre o D, menos o K vezes a carga sobre as distâncias. E precisamos lembrar que o trabalho ele depende da trajetória, se as forças não forem conservativas, e se as forças forem conservativas, ele não vai depender da trajetória. Então, como a força elétrica é uma força conservativa, o que seria uma força conservativa? Ela não modifica a energia mecânica do sistema, ou seja, ela não vai interferir. Isso quer dizer que a trajetória não vai fazer nenhum papel. Então, isso é um ponto importantíssimo. A trajetória não importa no trabalho da força elétrica. Percebam que a carga ela vai do potencial A até o potencial B, só que como o potencial C também ele é o mesmo que o B, não importa se eu vou de A para B para C ou se eu vou de A e faço uma senoide e vou até o ponto B. O trabalho vai ser exatamente o mesmo. Então, chegou a hora de praticarmos. Então, olhem aí. Uma carga pontiforme fixa de 2 vezes 10 a menos 6, que é o micro, encontra-se no vácuo. Então, se é no vácuo, a constante é a mesma, é 9 vezes 10 a nona. Olha ela aqui, 9 vezes 10 a nona. Não se preocupem porque esse valor geralmente sempre é dado. E um determinado ponto no espaço. Inicialmente, uma carga de prova, Qzinho, vale 1 vezes 10 a menos 6, que é um micro. Encontra-se no ponto A. E distante 2 centímetros da carga fixa. Em seguida, a carga de prova vai até o ponto B. Então, antes ele tinha uma distância de 2 e foi para uma distância de 4, ou seja, ele dobrou a distância. Percebam que essa distância está em centímetros. A gente não pode trabalhar com elas em centímetros. Precisamos trabalhar com elas em metros. Então vamos lá. Pergunta número 1. 1 e 2, né? Qual que é a energia potencial do sistema quando a carga está na posição A e quando a carga está na posição B? Então a gente tem a fórmula da energia, que é a constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância entre eles. Então, a minha constante é 9 10 a nona, a minha carga é 2 10 a menos 6 e a minha carga de prova é 1 10 a menos 6. Percebam que eu mantive os sinais. Positivo com positivo, positivo, positivo. E a distância é 2 centímetros. Lembrem que 1 metro são 100 centímetros. Então, 2 centímetros é 0,02. Ou 2 vezes 10 a menos 2. Posso fazer isso direto para transformar eles. Posso, nesse caso, cortar o 2 com 2 e fazer 9 vezes 1, que vai dar 9. Agora, as bases 10, como é uma multiplicação, a gente soma os expoentes. Então, 9 menos 6 vai dar 3. E 3 menos 6, menos 3. Vezes 10 a menos 2. 10 elevado a menos 3 dividido por 10 a menos 2, a gente faz a subtração. Então, é menos 3 menos menos 2. Que vai ficar menos 3 mais 2, que dá menos 1. 9 vezes 10 a menos 1. Agora,
Como ele pediu no ponto B, eu já poderia ter uma sacada diferente. Se eu sei que ele aumentou a distância, quer dizer que a minha energia vai ser a metade. Então a metade de 9 é 4,5. Só que se eu for fazer na conta, na fórmula também vai ser a mesma coisa. A diferença é que ao invés de ser 2 vezes 10 a menos 2, vai ser 4 vezes 10 a menos 2. E aí fica 9 vezes 2, que dá 18. 10 a menos 3, por causa da soma dos expoentes. E eu divido 18 por 4, que aí vai dar 4,5. Aí menos 3, menos 2, que dá menos 3, mais 2, que dá 10 a menos 1. Energia é sempre em joules. Ok? Aí ele pode perguntar para a gente: qual é o trabalho da força elétrica quando a carga se desloca da posição A para a posição B? Então, o trabalho é a variação da energia. Então, vai ser a energia em A menos a energia em B. 9 vezes 10 a menos 1 menos 4,5 10 a menos 1 vai ser 9 menos 4,5, que é 4,5, e o 10 a menos 1 a gente apenas mantém. Como é trabalho, é joules, nada muda. E agora a nossa questão problema. O trabalho da força elétrica, quando a carga se desloca da posição A para uma nova posição B, distante 4 centímetros da carga inicial, pela trajetória indicada na figura. Então percebam, o trabalho não depende da trajetória. Então, quando a gente já fez ali para ir do A para o B ou para o C, vai ser a mesma coisa. Então, lembrem, 4,5 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,45. Então, por isso que manteve o resultado. Questão 2. Para que um eletrodoméstico funcione, aí pode ser qualquer um. Geladeira, fogão, liquidificador, batedeira, mixer. É necessário que exista uma diferença de potencial aplicada em seus terminais, plugs de tomada. Dessa maneira é gerado um campo elétrico nos fios internos aos eletrodomésticos, fazendo com que as cargas se movimentem e, consequentemente, ocorra a transformação de energia. E aí cada eletrodoméstico faz a sua transformação. Eu tenho o liquidificador, que pega energia elétrica e transforma em energia mecânica, né? E assim sucessivamente. A figura a seguir representa um pedaço de fio onde existe um campo elétrico E a superfícies equipotenciais. Então ali, ó, ele tem uma carga de menos 2 micro e temos o ponto A com 0 volts e o ponto B e C com mais 110 volts. E aí começam as perguntas. Qual que é a energia potencial quando está no ponto A? Então, a energia, a gente já viu isso, é a carga vezes o potencial. A carga é menos 2 micro, que é 2 10 a menos 6. Percebam que eu mantenho o sinal. E o potencial no A é 0. Qualquer número vezes 0 é 0. E a energia potencial no ponto B? Vai ser a carga, menos 2 10 a menos 6, vezes o potencial no B, que é 110. Então fica menos 220 vezes 10 a menos 6 joules. Aí ele quer saber qual que vai ser a energia potencial elétrica transformada quando esse conjunto se desloca de A para B. Lembrem, trabalha a variação da energia elétrica. Então vai ser a energia no ponto A, que é 0, menos a energia no ponto B, que é menos 220 10 a menos 6. Menos com menos dá mais 220 10 a menos 6. Percebam, e agora ele vai querer, ó, qual que é a energia, né, quando ele vai de A para C. Como o potencial B é igual em C, o trabalho é o mesmo, porque não depende da trajetória. Então é 210 a menos 6 joules. E aí ele pergunta para a gente, qual que é o significado disso? Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho uma diferença de potencial, que é de VB menos VA, que é 110 menos 0, se eu tiver uma carga de 100 coulombs, ela vai conseguir transformar 110 joules para o sistema. Então, a gente finaliza essa aula, mais uma aula, com esse tópico. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem à vontade para deixar nos comentários qualquer tipo de dúvida. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like, ativa as notificações e até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not